Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal. Finalmente chegou o dia de eu fazer o resumo de The Umbrella Academy da primeira temporada para vocês. A gente já sabe que vai estrear a segunda temporada no dia 31 de julho e sim, vou fazer crítica para vocês sem e com spoiler, do jeito que vocês já estão acostumados. Então hoje, nesse resumo, eu vou explicar episódio por episódio. Para você que está chegando aqui de paraquedas, eu faço resumo para vocês de séries, como eu fiz de Stranger Things primeira, segunda e terceira temporada. Então, para ajudar vocês a estarem afiadíssimos para The Umbrella Academy segunda temporada na sexta-feira. Então, eu vou fazer esse resumo aqui para vocês. Gente, olha só, olha esses roteiros. Eu fiz várias páginas, escrevi tudo bonitinho para você não perder nada. E The Umbrella Academy é uma série muito empolgante, então tem bastante detalhes. Eu achei que valia muito a pena fazer esse resumo. Comenta aqui embaixo se vocês querem, qual é a ansiedade de vocês. Eu deixei um vídeo de react aqui no cards do trailer que saiu, então para você não assistir o trailer, não lembrar o que tá acontecendo, esse vídeo vai ser muito importante para você. Então, bora lá, episódio por episódio. O primeiro episódio tem o nome o seguinte, ó, o nome do episódio: A gente só se encontra em casamentos e funerais. Por que esse título? Bom, primeiramente a premissa de The Umbrella Academy, o que é? 43 mulheres que ficaram grávidas do nada, elas tiveram filhos, as mulheres são de diferentes lugares. E o Reginald, ele adota essas crianças, então ele pega 7 dessas crianças para a mansão The Umbrella Academy. E enfim, esse primeiro episódio, ele é realmente a premissa de tudo que acontece na série e temos as apresentações dos personagens. O Reginald é um cara que é muito rico, tal. O primeiro cara, que a gente chama de número 1, número 2, número 3, até o número 7, que são essas crianças, é o Luther, que é o Space Boy, vamos dizer assim. Lembrando, The Umbrella Academy é baseado em uma HQ, tem bastante referência da HQ na série, mas eu sempre costumo dizer para vocês, é sempre bom a gente lembrar que estamos vendo uma nova obra. Então, vendo uma nova obra, consequentemente, a gente pode ver diferenças e outras histórias acontecendo, mesmo que seja baseado em alguma outra obra ou sendo uma HQ. O segundo é o Diego, o Kraken, e o Diego, a gente vai ver bastante dessa personalidade. No começo eu tava gostando bastante dele, mas depois ele foi ficando meio assim, mais pro lado cômico, e enfim. A terceira é a Alison, a chamada Rumor, e cada um tem os seus poderes, fica tranquilo que a gente já vai explicar pra vocês. Temos o quarto, que é o Klaus, o 5, que é o Garoto, o 6 é o Ben, o morto, que a gente sabe que ele morreu. E o 7º é a Vânia. Ela é escritora. Nós temos o Pogo, que é o macaco, a mãe, que é a robô. Então, praticamente, esses são os personagens. Nesse primeiro episódio, como o nome da série, o nome do episódio já diz, eles só se encontram em momentos, assim, grandiosos. Então, o que acontece? O Reginald morre. E aí, para avisar todo mundo tem que se reunir, porque, enfim, tem que organizar um funeral, organizar um velório. E aí, todo mundo do seu lugar, onde cada um estava, acaba indo para a mansão. E fica aquela coisa, a gente tá tendo a apresentação dos personagens, quem é cada um, o Luther todo fortão, a Alison é a atriz, o Klaus, ele é viciadão. E, gente, eu vou adiantar para vocês que eu vou puxar a bola do Klaus porque eu amo o Klaus. E o número 5, ele está desaparecido, ele desapareceu. Então, a gente não sabe até então o que aconteceu com ele. E lá na mansão que eles estão conversando e voltando a conversar, porque muitos deles não se falavam já tinha muito tempo, a Alison pega o Klaus roubando ali nas coisas e mexendo nas coisas do Reginald. E aí eles se reúnem e tem uma divergência entre o Diego e o Luther. Você vê que eles não se bicam muito bem. Por quê? O Luther acha que aconteceu alguma coisa com o pai, que não foi uma morte do nada. E o Diego fala, não, ele morreu mesmo. E aí o Luther fala, não, aconteceu alguma coisa. Será que o Reginald morreu acidentalmente? Será que ele morreu porque alguém fez alguma coisa? E nesse episódio aparece um vai e volta de flashbacks
dos meninos quando eram uma equipe, a equipe da Umbrella Academy. Então saíram quadrinhos deles e é muito engraçado porque isso remete aos quadrinhos mesmo, né? Isso é uma metalinguagem. Isso fica bem claro no primeiro episódio porque a Sete ela não é especial. A Vanya, que é a escritora, tem algum impasse ali com os irmãos e fica meio assim e tal, a gente vai entender mais pra frente o que aconteceu. E aí, perto do final do episódio, eles estão reunidos pra jogar cinzas e tal, e quem aparece do nada, buf, o 5 reaparece, só que ele reaparece na forma de adolescente. Então, o que aconteceu com ele? Ele desapareceu do nada? Como que foi isso? Chega e conta o que aconteceu. Na verdade, ele não conta tudo, né? Ele fala, enfim, que viajou muito no tempo, porque esse é um dos poderes que ele tem. E ele vai lá pro lugar das rosquinhas comer e ele é atacado por 2 caras, mas ele acaba dibrando eles. E depois ele tira um chip do braço e joga lá pra fugir. Quem são esses caras? O que vai acontecer? E aí tem a questão do Diego, que ele fica indignado, porque ele é meio que um justiceiro, então ele ouve as coisas e quer saber o que aconteceu. E depois que os 5 tem a briga lá, depois tem o chamado da polícia, enfim. Aí a gente tem a personagem que é a Pat, que é uma das investigadoras ali da polícia, e ele meio que tem eu sempre digo imprint, mas tem um chip com ela. E depois disso, o 5 ele vai procurar a Vanya para conversar. Ele sente que ela é uma pessoa que a gente pode confiar e fala do que aconteceu realmente com ele, porque ele estava no futuro e viu tudo que ia acontecer e ele era o único sobrevivente porque haveria sim um apocalipse. Então a Vanya desacredita dele e ele diz que tudo estava destruído. Então termina esse episódio com isso. Episódio 2, que se chama Corre, Cara, Corre. Nesse episódio, a gente vê que a Umbrella Academy tem vários momentos e várias coisas acontecendo. E aí, continuando do episódio anterior, ele tava lá conversando com a Vanya, e a Vanya fala pra ele: acho que você somente deu uma corrompida aí enquanto você tava viajando no tempo, não acredito no que você tá falando. E o 5 tá bom, tipo, não acredito, então tchau. Aí nós temos a dupla que atacou lá o 5, que é a Cha-Cha e o Hazel, essa dupla aí de uma sociedade secreta, vamos dizer assim. A gente vai ver da onde que eles são. E eles entram lá no motel para uma missão e vão rastrear esse alvo, que é o alvo principal deles, que é o número 5. A gente ainda não sabe por que eles estão caçando ele. E aí o Luther, ele fica com aquilo na cabeça, né? Poxa, aconteceu alguma coisa com meu pai. Será que alguém matou ele? E ele vai lá descobrir que o Diego, ele tá descartado para essa morte, porque ele tava lutando no dia em que o pai dele morreu. Em paralelo, nós temos a Vanya, que conhece o Leonard, que é um novo aluno de violino. A Vanya, ela é uma violinista, musicista, ascendente lá para a orquestra, e ela conhece ele e é um novo personagem aí que é meio misterioso. O número 5, ele vai então fazer a sua própria missão. Ele quer saber sobre um objeto que é o olho protético. Então, da onde que veio isso? O que ele vai fazer com isso? A gente já sabe que ele pegou isso lá do futuro, então é uma coisa que ele tem de pista para saber o que ele pode fazer para impedir o apocalipse. E já que não deu certo com a Vanya, ele vai recrutar quem? O Klaus. Melhor personagem é o Klaus, gente. I'm sorry, comenta aqui embaixo o que vocês acham, qual é o seu personagem preferido de The Umbrella Academy, e ele pega o Klaus para fazer a missão junto com ele. E eles descobrem que essa empresa, a Meritech, é uma empresa que faz protéticos e tal, mas descobriram que esse olho ainda não foi fabricado no momento em que eles foram lá. E aí, depois eles saem de lá e o número 5, ele vai procurar alguém em uma loja, que se chama a pessoa Dolores. Na verdade, não é uma pessoa, é um manequim que foi a companheira dele durante anos, quando ele estava lá no futuro. E ele é atacado pela dupla Cha-Cha e Hazel. E essa cena, tipo, é tiro, porrada e bomba. E aí, a detetive Eudora Patch, que é a amiga do Diego, na verdade, ex-amiga, vamos colocar aqui já nesse episódio. Ela tá investigando o que aconteceu lá na loja dos donuts e a única testemunha é a Agnes, que é a pessoa que trabalha lá nos donuts. E ela fica surpresa, porque na verdade ela já foi meio que investigada pela Cha-Cha e o Hazel. E enquanto isso, na mansão do Umbrella Academy, a Alison começa a assistir os vídeos
das câmeras de segurança, porque o Reginald, ele fazia teste com eles quando eram adolescentes, e o Pogo tá lá e deixa ela sozinha até que ela vê uma fita do pai dela e fica surpresa. E o final desse episódio acontece lá, mostrando o futuro, o momento em que o 5 acha o olho protético, que é esse objeto aí que está sendo falado nesse segundo episódio. Vamos já para o terceiro episódio, que se chama Comum, Só Que Não. A única pessoa que é comum nessa história toda é a Vanya, então a gente já dá para saber de quem a gente vai falar agora nesse episódio. E começa assim com a narração da Vanya. E a Alison conta e chama o Luther para ver o vídeo, porque é o momento em que eles descobrem que a Grace deu alguma coisa lá pro pai e ele morre. Então, tipo, por que será que ela fez isso? Eles confrontam a mãe e ela diz que não se lembra dessa situação e tudo normal. Essa mulher é muito good vibes. E aí, paralelo, Vanya tá lá conhecendo Leonard e desenvolvendo suas habilidades sobre o violino, que é esse instrumento dela. E, enfim, tem lá um momento em que ela fica receosa com a outra violinista que tá na frente lá da orquestra e tem meio que uma rivalidade entre as duas. Enquanto isso, o 5 ele tá observando aquele olho, porque quer descobrir da onde que vem, porque ele tem uma missão sim. E a Agnes, que é a mulher lá do Donuts, conta pra Tia Chai e pro Hansel sobre a tatuagem do número 5. E aí eles descobrem lá quem que é e sobre o The Umbrella Academy e eles vão para essa mansão. Enquanto eles estão na mansão lá no The Umbrella Academy, eles mostram lá o vídeo do que aconteceu com a Grace e com o pai. E aí eles ficam naquele impasse, desliga robô ou não desliga? E aí eles têm que meio que concordar ou não com isso, porque eles são irmãos. E aí nesse meio tempo, a dupla má, vamos dizer assim, eles entram lá no The Umbrella e fazem um estrondo porque eles querem sim pegar os 5 e eles acabam pegando o Klaus como refém. Então o episódio vai terminar com isso e com a cena final onde o Diego ele vai e desliga a Grace. Ele mesmo faz isso e ele tem um grande apreço. Acho que de todos os irmãos ele é o que tem mais apreço pela mãe. Episódio 4. Antes de eu falar desse episódio, já se inscreve no canal, curte, dá seu likeinho, gente, ajuda, porque é muito importante pro canal e pro vídeo principalmente. Comenta aqui o que você tá achando do resumo, o que você espera da segunda temporada. E o quarto episódio diz assim: Sentado na Lua. Quem é o Space Boy? É sim o Luther, então vamos falar um pouquinho do Luther nesse episódio. 7 anos atrás, o Hargraves, que é o Reginald, esse é o sobrenome dele, ele manda o Luther para uma missão. E por que ele fica todo daquele jeito? Porque essa missão não dá certo. E a única maneira dele poder ajudar o Luther é dando o sangue do macaco Pogo para ele e ele fica todo peludo. É a única maneira dele sobreviver. E depois, no presente, a Alison mostra a Grace pro Luther e eles acabam entendendo que aquilo foi a questão dos assassinos que entraram lá na casa e que fizeram isso com ela. A Vanya tá vivendo um grande romance. É só isso que eu tenho pra dizer sobre ela nesse episódio. A Tia Chai e o Hansel, elas estão lá torturando o Klaus, porque o Klaus, ele sem as drogas não é nada. E o Klaus, o poder dele é ver as pessoas mortas, né? Eu vejo gente morta. Eles ficam torturando ele pra ele dar informações sobre os 5, até que eles pegam as drogas e acharam um ponto fraco dele e ele começa a contar sobre a missão dos 5. E o 5, ele tá lá ameaçando o cara da Meritech, porque ele quer saber do olho. Então, da onde que vem esse olho? Ele quer que o cara investigue isso lá na Meritech. Enquanto isso, a Tia Chai e o Hansel largam lá, depois eles vão na Meritech e tacam fogo em tudo. Essa cena é maravilhosa, porque acho que tem várias cenas legais em The Umbrella Academy. E aí, o Luther e o Diego vão encontrar o número 5, porque eles precisam encontrar os irmãos, né? E eles encontram ele bebaço. E a Pat, que é a investigadora, ela recebe assim uma visitinha, ela conversa com o Diego e o Diego quer saber onde é que tá o Klaus, né? E ela vai investigar e descobre o lugar onde o Klaus tá. E na hora que ela abre a porta, o Klaus pega a maleta que tava lá e viaja no tempo. Pra onde que ele foi, gente? E acaba que a Pat morre nesse episódio. Eu achei que iam continuar bastante, mas não tiveram dó de matar, não. E episódio 5, agora, metade do nosso resumo. Número 5, vamos falar sobre o número 5. Começa o episódio com o número 5 lá no futuro, em flashback, mostrando o passado dele, o presente e o futuro no futuro. Isso é muito legal, gente. E no presente, o 5 vai contando pro Luther o que acontece.
Lá no futuro, aparece uma nova pessoa que é a Handler, ou a manipuladora, vamos dizer assim, que é da comissão de uma entidade que ela quer que o apocalipse, na verdade a empresa quer que o apocalipse aconteça. E ela oferece um emprego para o número 5, que está lá no futuro. E a missão é ele matar pessoas que fazem parte dessa linha do tempo para que isso possa acontecer. Como ele não tem nada para fazer, então ele aceita esse serviço e ao mesmo tempo ele fica tentando algo para ele poder voltar para o passado, para ele poder viver esse momento que a gente está vivendo agora e vendo aí no presente. A Alison e a Vanya, elas estão tendo uma aproximação desde os episódios anteriores, mas aí agora elas se divergem quanto ao Leonard. A Alison não confia nele, tem alguma coisa estranha nesse cara, e a Vanya não dá muita bola, acabam brigando, e a Vanya, ela tá sem os remédios e acaba se sentindo estranha sem esses remédios. O que será que tá acontecendo com ela? E nesse dia ela impressiona os jurados lá no teste para a cadeira da primeira cadeira ali da orquestra, porque a menina morreu do nada, a outra menina que ficava lá no começo. E o Klaus, quando ele volta lá do futuro, ele destrói a maleta, né, e conta pro Luther o que tinha acontecido lá no Vietnã, que ele conheceu uma pessoa e tá totalmente traumatizado com essa viagem. Nós temos uma cena maravilhosa que acontece nesse meio da temporada, que é quando ele faz um acordo com a Handler, que oferece um novo emprego no presente para o número 5, em troca lá de uma maleta, que ele faz essas missões desde que a família dele esteja livre de tudo que possa acontecer no apocalipse. Aceitam. Antes do final, a Vanya conta para Leonard o que ela passou, beija ele, sem ela saber que ele foi quem matou a menina, que acabou desocupando o lugar lá da orquestra. E nesse episódio, o final é o Pogo ativando a Grace. Então ele tem coisas aí misteriosas. E olha só essa frase. Você entende que as crianças nunca podem saber? Ele diz para Grace. E ela diz que entende. Vamos para o 6º episódio, que é o dia que não aconteceu. O 6º e o 7º episódio são bem ligados, porque tem cenas e acontecimentos parecidos. O 6º episódio é o dia que não aconteceu, o 7º, o dia que aconteceu. Então, vou falar mais ou menos para vocês sobre esses 2 episódios juntos. O Klaus no Vietnã mostra a pessoa que ele conheceu lá, se apaixonou, que o nome dele é Dave. Então, esse começo é simplesmente isso para mostrar um pouco do que ele teve lá na viagem que ele tinha feito e o que aconteceu. O pessoal tá reunido e o Luther conta tudo que o 5 contou para ele sobre o apocalipse e diz o que acontece. Todo mundo morre. A Handler leva o 5 para a comissão, para ele conhecer a nova missão dele. E a Tia e o Hazel acabam recebendo uma nova missão, que é eles se matarem. Quem que mandou fazer isso? Sim, foi o número 5. E aí ele acaba sabendo de outras informações que eu vou falar aqui no final para vocês. A Vanya, ela fica muito chateada porque ela se sente excluída realmente lá dos irmãos, então ela fica brava e acaba entortando alguns postes, liberando assim alguns poderizinhos dela. O Klaus pede ajuda do Diego para ele ficar sóbrio, porque sim, o Klaus é um personagem maravilhoso. E o Luther descobre através do Pogo e ele fica chateado porque a missão que ele fez lá na Lua foi uma missão em vão. Então, assim, cara, realmente ele virou tudo aquilo que ele tinha virado por conta dessa missão inútil que o Reginald mandou para ele fazer. O Diego descobre que a Grace foi reativada. Ele fica pasmo, porque todo mundo sabe que foi ele que reativou. Olha o braço lá dela e tá cheio de cicatriz. A Alison e o Luther, eles estão assim num momento mais romance, então aparece nesse episódio uns momentos mais bonitinhos deles dois, tipo meio que se dando indiretinha, dando uma apaixonite aí entre os dois. O 5, ele quer proteger um homem que se chama Harold Jenkins, que é um homem que ele pode impedir sim o apocalipse, que é essa a missão do número 5. E aí acaba que no final, antes do final na verdade, a Vanya descobre que o Leonard, ele tem um caderninho do Reginald sobre tudo da vida dela. E ele sabia dos poderes dela e ela fica muito brava. Só que nesse episódio, que é o que não aconteceu, o número 5 pega a maleta e volta no tempo para o início do episódio. E vamos para o episódio 7 agora. É tudo depois desse momento em que ele volta no começo. E aí é o que aconteceu. Nesse sétimo episódio,
A gente tem aí a história do Reginald, como que ele chegou ali para criar o The Umbrella Academy. E, resumidamente, o 5 fala para os irmãos que a pessoa que eles têm que proteger é o Harold Jenkins, que vai impedir o apocalipse. E nisso tudo, o Diego ele fica suspeito da morte da Pat. Tipo, não sei por que cargas d'água o Diego acabou virando suspeito, mas enfim. E aí, a Allison acaba reconhecendo o Leonard nos arquivos e diz: esse daqui é sim o Harold. Então, eles são a mesma pessoa. Eles vão, Allison, Diego e 5 invadem lá a casa do Harold ou Leonard e descobrem que ele é tipo um cara totalmente fissurado em The Umbrella Academy, tinha quadrinhos e enfim, o cara era louco por eles. Não era sobre a Vânia e sim sobre toda a família, todos os irmãos. E o Luther, ele fica chateado com tudo aquilo que estava acontecendo e ele vai pra uma rave, tipo, muito aleatório, mas adorei. E aí ele fica loucão lá na rave e tal, e o Klaus vai atrás dele. E o Klaus, ele sempre vê o irmão dele bem junto com ele, porque é a única pessoa que vê ele que tá morto, e aí ele vai lá pra ajudar. Mas ele acaba se envolvendo em uma briga e ele fica inconsciente. Nesse momento da inconsciência, ele acaba tendo uma visão junto com o pai dele, o Reginald, que fala pra ele enquanto tá fazendo a barba dele, fala assim: olha, você é uma decepção, porque você não atingiu o seu poder máximo, o seu potencial máximo. Quando ele vai dizer alguma coisa, ele, tipo, acorda. A Cha-Cha e o Hazel, que eles têm a missão de se matarem, eles acabam desistindo de se matar. É a mesma coisa do episódio anterior, lembra que o episódio anterior é o que não aconteceu, e nesse é o que aconteceu. A Vânia e o Leonard, eles estão lá tentando descobrir os poderes dela, e eles são atacados em um momento por 3 caras e bate no Leonard. Nesse momento, a Vânia, ela joga todo o seu poder, e é aquele momento onde a gente vê o poder dela, assim, a florescer. A florescer não, vê o poder dela florescer, e ela acaba matando 2 caras. E aí, no hospital, a Vânia chega lá e ele vira assim o rosto e tá sem o olho direito, lembra do protótipozinho? E o final é a Allison tentando ir atrás e tentando procurar a Vânia para contar tudo o que aconteceu. Episódio 8, que se chama Ouvi um Boato. Quem é a pessoa que tem esse poder, que é o rumor? É a Allison. Então a gente vai ver um pouco da história da Allison. E ela tentando descobrir aí sobre o ataque da Vânia e o Leonard, ela encontra um oficial da polícia e fala que tá fazendo uma preparação para uma atuação, porque ela é atriz e o policial deixa ela fazer parte daquilo. Sobre a Vânia e o Leonard, eles ficam sabendo da sobrevivência do terceiro agressor. Esse sobrevivente conta para Allison e pro oficial que ele foi pago para atacar os dois, ou seja, na verdade, quem pagou ele, obviamente que foi o Leonard, para aflorar os poderes da Vânia. E sobre Agnes e o Hazel, eles têm aí um relacionamento, eles estão se paquerando e eles resolvem fugir porque o Hazel já não tá aguentando mais essa vida de, tipo, agente e enfim. Só que aí a Cha-Cha tá atrás, porque ela falou que iria atrás dele se ela não matasse ele, porque era a missão dela, ela tem aquilo no coração. E quando a Allison encontra a Vânia, ela confessa que tudo faria sentido naquele momento, porque ela acaba pensando, poxa, ela tem poderes. Eu lembro que quando eu era criança, o pai, né, que é o Reginald, pediu pra Allison falar, usando os poderes dela, pra Vânia, de que ela era uma pessoa comum. Então, praticamente o poder dela funciona. Eu ouvi dizer que você é uma pessoa comum. E essa pessoa acaba aceitando o que ela ouviu dizer. A Vânia fica totalmente chateada, elas têm uma briga. No calor do momento, quando a Allison vê que não tem mais jeito, quer usar o poder nela, a Vânia vai lá e corta a garganta dela. E ela tá lá toda sangrando, até que o Leonard chega e tira ela e leva ela embora. E o final, os irmãos encontram lá a Allison toda sangrando. Nono episódio, que se chama Mudanças, e a gente vê aí o que acontece com a Vânia, o que acontecia com ela quando ela era pequena, por que o Reginald tinha toda aquela proteção sobre ela e ela matava as babás até o momento em que a Grace chegou. Eles tiveram que fazer um robô ali, o Reginald e o Pogo, pra Vânia, tipo, não tem mais jeito, não tem como você matar o robô. Então, toda vez que ela usava o poder dela, a robô e acordava e não tinha mais jeito, ela tinha que fazer aquilo. Então, por isso que a Grace deu muito certo como mãe.
E no presente, a Vanya se sente muito culpada e tá em negação, tipo, não matei ela, não matei ela. E o Nellard lá, no ouvido dela, você matou, agora já era, vamos viver a sua vida, vamos tocar a vida, né? E a Alison, ela é salva pelos irmãos, só que ela perde a fala, então ela não consegue se comunicar. E olha só, esse momento onde o Klaus, ele tá querendo se entorpecer lá de novo, porque ele tá com abstinência, o Ben, ele dá um soco no Klaus. E aquele momento é um momento que, poxa, através do poder do Klaus, o Ben, ele consegue tá junto ali. Então eles são meio que dois em um, vamos dizer assim, porque ele é o único que sente o Ben. E o Ben, nesse momento, e eu adoro esse personagem também, ele consegue ter o contato físico pela primeira vez. E quando a Vanya pega o caderninho e descobre sobre o Leonard, ela fica loucaça e mata friamente ele, tipo, terrivelmente, gente. Olha essa cena aí, que horrível. E aí ela vai embora e, tipo, toda loucona, ela diz que a Alison realmente tinha razão sobre o Leonard, enfim. Falta de aviso não foi, né, minha filha? E os irmãos acabam encontrando ele morto e o 5 ele liga o olho protético com o olho dele e fala assim, olha, já tá feito, a gente conseguiu achar o Jakes, tinha que matar ele e enfim, para impedir o apocalipse, agora já era. Quando eles voltam lá pra mansão, o Hazel, ele vai lá porque ele fala pra Agnes, ó, peraí, eu preciso resolver um negócio antes da gente ir embora. E ele quer lutar junto com a The Umbrella Academy contra essa comissão, né? Contra esse povo que tá querendo manipular tudo aí sobre o apocalipse. O menino fala pra ele, o número 5, eu falo, olha, pode esquecer que já tá tudo certo, já tá feito. E ele tava contando sobre o Diego e o 5 falou pra ele, olha, se você deixar a arma, a gente vai poder inocentar o Diego, é alguma coisa que você faz de bom. E aí ele deixou a arma pra poder inocentar ele e vai embora encontrar a Agnes. Só que a Agnes, ela está como refém da Tchá-Tchá. E aí eles começam uma briga, né, entre eles. A Tchá-Tchá pegou a Agnes pra ser refém, até que eles são interrompidos naquela cena de paralisou tudo pela Render, que é a manipuladora, que dá uma outra missão para eles, que tem que proteger a Vanya, a gente vai saber isso no próximo episódio. E quando a Alison acorda, ela conta através da escrita que a Vanya ela tem poderes para todo mundo, então todo mundo já tá sabendo ali e o Pogo acaba contando. Pogo, contasse antes, né, para não dar esse problema. No final, a Vanya vai lá para The Umbrella Academy, né, para a mansão, e o Luther tipo, vai, filha, vem cá que eu vou te dar um abraço e já dá uma chave de braço, a menina desmaia e leva ela lá para a câmara do isolamento. Só que ela se liberta porque ela é muito poderosa. Então o episódio acaba nesse momento assim majestoso de poder da Vanya. Episódio 10 e último, o violino branco. Quem é o violino branco é sim a Vanya. Então nesse episódio começa com a história do Reginald e sobre o violino, tudo aquilo que aconteceu, como que ele chegou ali. E a Vanya, ela destrói toda a casa. Enquanto ela tá destruindo toda a casa, o Ben consegue salvar o Diego através do Klaus, do mesmo jeito em que o Klaus conseguiu ser socado pelo Ben. E a Vanya, ela enfrenta o Pogo, ela quer saber sobre a história dela. Ninguém contou pra ela. Por quê? Por que o pai dela estava entorpecendo ela com remédio para não mostrar os poderes? Aí tem coisa. E quando a mansão é destruída, a Gracie acaba sendo morta também, né? Porque foi tudo destruído, mas os irmãos conseguem sim se salvar. Menos o Pogo, né? O Pogo e a Gracie, tipo. E aí eles vão todos para uma pista de boliche. Eu acho muito engraçado as cenas que eles estão reunidos. E o Klaus, gente, melhor personagem, já não sei quantas vezes eu falei isso nesse vídeo. Ele tenta falar sobre o Ben, sobre tudo que tá acontecendo, porque ele tá querendo agora se redimir, não tá mais em abstinência, mas ninguém acredita nele, ninguém bota fé. E nesse momento, o 5 descobre que ele tá sendo visto, porque vem aquela mensagem lá da comissão e ele percebe que a bala que ele pegou lá da comissão tem um chipzinho e ele destrói aquilo e vai atrás. E os irmãos todos vão lá, todos menos 5 foi fazer outra coisa, né? Eles vão lá no teatro porque sabem que nesse dia é a apresentação da Vanya. E esse dia é o dia do apocalipse. Então, todo momento, o menino já sabe o que ia acontecer ali. E o Hazel, gente. O Hazel é um cara que parecia bobão, mas não. Ele traiu sim a Tchá-Tchá porque eles iam proteger lá a Vanya lá no teatro, mas ele sai de lá e vai resgatar a Agnes e mata a manipuladora, assim, tipo,
friamente. E aí consegue pegar a Agnes. E enquanto a Vanya tá lá tocando e liberando seus poderes, entram pistoleiros lá da comissão e começa, assim, cena de ação total, tiro, porrada e bomba, daquele jeito, como a gente já sabe. E o Klaus usa os poderes lá, enquanto o Ben, através dele, consegue derrotar lá os pistoleiros. E esse é o momento em que os irmãos acreditam no Klaus, porque eles conseguem ver sim o Ben, então finalmente acontece isso, né? E a cena final, que é a cena top, é o momento em que eles bolam ali o plano, o 5 já tá lá, né? Ele já entrou lá junto com os irmãos e eles bolam esse plano para deter a Vanya. Como que eles fazem isso, minha gente? A Vanya vai lá e consegue pegar os 4 irmãos, Klaus, Diego, o Luther, Klaus, Diego, Luther, tá faltando outro, acho que é o Ben, enfim, consegue pegar eles lá e atrás está a Alicent com uma arma pronta para atirar até que ela vira assim pro lado e toda a energia dela vai pra lua e aí eles, enfim, o apocalipse acabou? Talvez, só que não. Começa a chover fragmentos que causam esse apocalipse. E aí eles não têm mais o que fazer, na verdade. Até que o 5 dá a ideia e fala assim: vamos voltar no tempo e vamos todo mundo voltar usando o meu poder de viagem no tempo. A gente vai voltar para o momento para poder curar a Vanya. Então, nesse momento é uma cena muito linda, maravilhosa, que eu adorei de The Umbrella Academy. Todos eles se reúnem, começam a fazer os poderes, só que nesse momento em que a câmera tá passando, eles acabam se rejuvenescendo como adolescentes do jeito que eram como equipe. Gente, terminei esse resumo. Cara, olha, The Umbrella Academy é história bem grande. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, espero que tenha ajudado todos vocês e vamos para a segunda temporada de The Umbrella Academy, que está prometendo muito, muito, muito. Comenta aqui embaixo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Às vezes você fala assim, ai, não tô recebendo os vídeos. Por que não tá ativando as notificações e o sininho? Então aproveite esse momento, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!